Roraima depende dela para não ficar às escuras, e laços de amizade sempre ligaram os dois países. Se dar as costas à Venezuela fosse o melhor meio de restaurar a democracia que Nicolás Maduro enterrou com a ajuda dos militares, a essa altura havia sinais de que isso estaria próximo. Bolsonaro rompeu relações e proibiu Maduro de pôr os pés no Brasil. Até pensou em invadir a Venezuela. Adiantou alguma coisa? À exceção do ditador da Coreia do Norte, e de Putin ameaçado de ser preso depois da invasão à Ucrânia, os ditadores transitam livremente pelo mundo e fecham negócios. O Brasil deveria se afastar da China, seu maior parceiro comercial. E os Estados Unidos da Arábia Saudita, um poço de petróleo a céu aberto? Foram terroristas sauditas os autores dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Na ocasião, parte da família real da Arábia Saudita estava por lá. Todos os voos foram suspensos enquanto o governo, aturdido, decidia o que fazer. O avião da família real, porém, foi liberado para que ela voltasse ao seu país. O jornalista Jamal Khashoggi, colunista do jornal americano The Washington Post, foi morto e esquartejado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, capital da Turquia, por ordem do príncipe Mohammed bin Salman, herdeiro do trono saudita. Bolsonaro visitou o príncipe e posou com ele para fotos. Realpolitik. O presidente francês Charles de Gaulle, um dos heróis da Segunda Guerra Mundial, visitou o Brasil quando aqui a ditadura de 64 mal começou. A rainha Elizabeth II da Inglaterra desfilou em Londres de carruagem com o general Ernesto Geisel. Há pouco, o governo Biden afrouxou as sanções ao regime de Maduro. Lula fez mal ao saudar Maduro com um discurso laudatório e repleto de incoerências. Talvez porque se sinta ainda em dívida com o espírito do coronel Hugo Chávez, antecessor de Maduro, e que ajudou Lula a se eleger presidente pela primeira vez. Chávez não mais largou o pé de Lula até morrer de câncer, em Cuba. Lula propõe criação de moeda comum na América do Sul e defende integração entre países. Presidente brasileiro fez discurso de abertura da reunião entre países sul-americanos e apresentou 10 propostas para o desenvolvimento do continente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, propôs nesta terça-feira, 30, a criação de uma moeda comum entre os países sul-americanos. Em discurso de abertura da reunião da cúpula dos países da América do Sul em Brasília, o petista apresentou 10 temas para discussão entre os representantes. Entre eles, implementar iniciativas para facilitar os trâmites e desburocratizar procedimentos de exportação e importação de bens, desenvolver ações coordenadas para o enfrentamento da mudança do clima, discutir a constituição de um mercado sul-americano de energia, criar um programa de mobilidade regional para estudantes, pesquisadores e professores do ensino superior, e retomar a cooperação na área de defesa, além da questão monetária. Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismo de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais, defendeu. Em seu longo discurso, o mandatário também falou sobre o interesse de retomar a integração sul-americana, considerada essencial para o fortalecimento da unidade. Uma América do Sul forte, confiante e politicamente organizada amplia as possibilidades de afirmar, no plano internacional, uma verdadeira identidade latino-americana e caribenha, iniciou Lula. Ele culpou a gestão anterior pelo rompimento com os países vizinhos e condenou o cenário de isolamento do mundo e do entorno. Deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço da integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e com isso todos perdemos, disse o presidente, defendendo o pleno estabelecimento das relações, citando a América do Sul como centro da atuação diplomática brasileira. A América do Sul tem diante de si, mais uma vez, a oportunidade de trilhar o caminho da união. E não é preciso recomeçar do zero. A Unasul é um patrimônio coletivo. Lembremos que ela está em vigor. 7 países ainda são membros plenos. É importante retomar seu processo de construção. Mas ao fazê-lo, é essencial avaliar criticamente o que não funcionou e levar em conta essas lições, ponderou. Em outro momento, Luiz Inácio também falou sobre as consequências da invasão da Rússia na Ucrânia para os países sul-americanos. Com o aumento do desemprego e dos custos das cadeias produtivas, enumerou os impactos da pandemia da Covid-19 na região, falando sobre o alto número de mortes, e fez referência aos atos de 8 de janeiro. Trágica síntese da violência de grupos extremistas que se valem de plataformas digitais para promover campanhas de desinformação e discursos de ódio, continuou.
O presidente brasileiro encerrou seu discurso defendendo que a integração deve ser um objetivo permanente dos países, uma vez que, segundo ele, os elementos que unem as nações estão acima de divergências de ordem ideológica. Enquanto estivermos desunidos, não faremos da América do Sul um continente desenvolvido em todo o seu potencial. A integração deve ser objetivo permanente de todos nós. Precisamos deixar raízes fortes para as próximas gerações. Permitir que as divergências se imponham teria um custo elevado, além de desperdiçar o muito que já construímos conjuntamente. As condições humanas e materiais para o nosso desenvolvimento soberano estão em nossas mãos, concluiu Gustavo Segré sobre reunião entre Lula e Maduro. Brasil está se posicionando do lado dos ruins. Tabata Amaral. Não pode existir espaço para a exaltação de ditadores, éramos massa de manobra do MST, diz ex-integrante do movimento durante CPI. Comissão ouve ex-integrantes do movimento e aprova requerimento para ouvir o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, na desta terça-feira 30. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI na Câmara dos Deputados que investiga as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, ouve Neucilene Reis e Ivan Xavier, ambos ex-integrantes do movimento. Os dois foram chamados na condição de convidados para esclarecer como funcionam as operações de ocupação de terra e quais as motivações das manifestações. No início do seu depoimento, Neucilene disse que participou do movimento de 2016 a 2019 e que trabalhou no financeiro do movimento, com a venda de mercadorias em uma mercearia instalada em um acampamento no Distrito Federal. Segundo ela, o valor arrecadado com a venda dos produtos era passado para os dirigentes do MST. Nós não aceitávamos a maneira, não só eu como os outros acampados, de como éramos tratados, contou.